Olá, olá, boa noite, meu povo de Deus, meus amigos, como é que tá vocês? Tudo bem? Saudade aí de 2 semanas. Na última segunda-feira fizemos uma pequena viagem e não tínhamos ali a conexão da internet para compartilharmos e para fazermos a nossa live Cartas de Deus ao seu coração, Cartas de Deus para você. E quero dizer para vocês que para mim é uma grande alegria, tá? É uma grande alegria poder estar aqui com vocês semanalmente, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, tá? Sejam bem-vindos aí todos, você que está agora pelo Facebook, você que está no Instagram, iremos também deixar gravado essas lives, você pode depois estar participando, ok? Ou melhor, assistindo. Então agora vai lá, convide seus amigos, manda o convite lá para os seus amigos, para que eles possam também participarem dessa live. Cartas de Deus para você. Meus irmãos, é uma grande alegria poder falar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E quando se fala em cartas, o que é cartas, né? Cartas é exatamente algo de um coração para outro coração. Cartas de Deus para você é exatamente aquilo que está no coração de Deus ao seu coração. E como é bom saber aquilo que está no coração de Deus. Então, nesse tempo, nós temos percebido que, de fato, o coração de Deus está desejoso a nos revelar. E eu quero estar compartilhando com você hoje um pouquinho sobre ver Jesus, né? Ver Jesus. Você já viu Jesus? Aí você diz, Macedo, o que é ver Jesus? Pois é, antes de tudo eu quero só salientar que nós estamos numa campanha de oração e jejum. Estamos numa campanha. Olá, meu irmão. Fala, Júnior. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Quanto tempo? Como é que está aí o Distrito Federal? Grande abraço. Na verdade, nós estamos numa campanha agora nesses dias de oração, 21 dias de oração, essa última semana. O tema dessa campanha é Contemplando a Cristo, ou Contemplar a Cristo, né? E quando se fala em contemplar a Cristo, eu quero levar você nessa hora a entender comigo um pouco, sabe, fora da religiosidade. Que as pessoas, nós sabemos hoje que uma das coisas que mais atrapalha as pessoas a de fato ter um encontro com Deus é a religiosidade, é o pragmático, né? É os dogmas, né? São os rituais. E eu quero encorajar você a de fato desejar ver a Cristo. Ontem nós compartilhávamos ali na nossa reunião exatamente isso. O que Deus quer de cada um de nós? O maior interesse de Deus hoje para cada um de nós é que tenhamos uma experiência real com Ele, uma experiência marcante, uma experiência que de fato venha respaldar a nossa vida. Hoje vivemos dias onde as pessoas elas vivem numa crise, chamada crise da identidade. As pessoas elas de fato elas não sabem quem elas são, para onde elas estão indo, né? De onde elas vieram, o que elas deverão fazer como mais importante na vida delas ou para onde elas deverão ir. Então as pessoas elas vivem numa crise de identidade, crise existencial, sem falar das demais crises, né? Crise financeira, aí a crise da saúde pública, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, a primeira coisa, nós precisamos entender da nossa origem. Qual é a nossa origem? Se diz, Macedo, eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Opa, correto? Mas mais do que isso, qual é a sua origem? Né? A sua origem, ela é Deus. Foi Deus que te criou, foi Deus que te planejou. Deus fala na sua carta, no livro de Jeremias, ele diz assim, antes que você concebesse no ventre da tua mãe, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Eu te escolhi. Olha aí, meu amigo Jamiro, pastor Jamiro, querido, grande abraço. Olha aqui mais pessoas chegando aqui. Leandro, Silvana, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Então, qual é a nossa origem? Então, para a pessoa se achar
Qualquer pessoa que ela está vivendo em qualquer crise, seja ela existencial, identidade, seja até mesmo as crises aí financeiras, saúde, etc., conjugal, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é qual é a sua origem. Qual a sua origem? Quando nós partimos do pressuposto de, por exemplo, um peixe. Se você pega um peixe, qual é a origem do peixe? É a água. Então, se você tira um peixe da água, ele vai estar vivendo uma crise existencial. Então, aí você vai ter resposta para ele aonde? Na origem dele, nas águas e assim por diante. Então, aí você diz, mas aí a minha origem, se falar dessa forma, eu sou filho do Adão. Adão foi feito do barro. Não, apenas o corpo do Adão. O boneco Adão foi feito do barro, mas de fato o verdadeiro Adão, a vida do Adão foi vinda de Deus. Você sabe disso. Deus criou um boneco ali e soprou nele a vida. Então a origem nossa, a minha e a sua origem está em Deus, tá? A nossa origem está em Deus. Então é nele que nós encontraremos todas as respostas. Olá, Beth, Deus abençoe. Então é em Deus que nós encontraremos todas as respostas. Então, se hoje aí você está aí vivendo um dilema, com algumas interrogações, eu não sei o que está no seu coração. Talvez você está aí preocupado, preocupada com algumas questões, como agora nós estamos vivendo aí, sabe, ainda essa situação de coronavírus, e agora a maior preocupação é a questão financeira das pessoas, tá? A maior preocupação agora é o que será, o que vai acontecer, porque começou a ficar caro as coisas, né? A inflação, os produtos de tudo, né? Mercearia, etc. Está tudo ficando caro e muitas pessoas estão preocupadas, falam, meu Deus, e agora? O que será? O que vai acontecer? Muito desemprego. Então é onde você precisa agora parar e avaliar que a sua origem está em Deus. Então é em Deus que está a sua resposta. A resposta para o seu problema, a resposta para a sua pergunta, a resposta para a sua indagação, para a sua preocupação está em Deus. A sua resposta está em Deus. Então agora eu quero que você abra teu coração e deixa que Deus responda, deixa que Deus ministre a sua vida, porque Ele é a sua origem, né? Ele é a sua origem, Ele que te planejou. Aí, como eu disse lá na carta lá, no livro de Jeremias, Deus fala, antes que você fosse formado, eu te consagrei, eu te escolhi, e lá no Salmo também fala que ainda quando você era um líquido informe, imagina isso, quando você ainda não era nem um embrião, quando você ainda não era nem um embrião lá no ventre da sua mãe, o Senhor Deus, Ele fala assim, eu já escrevi todos os seus dias, eu já escrevi toda a sua história. Eu já escrevi toda a sua história. Veja que poderoso! Antes de você existir, Deus já havia escrito sobre você. Aquele entendimento que Deus termina para começar. Pois é, guarde isso aí, ó. Deus termina para começar. Por isso que Deus não tem surpresa, sabe por quê? Porque quando Ele começa, Ele já tinha terminado. Por isso que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu quero te dizer que quando Ele então começou a sua vida, Ele já havia terminado, Ele já havia tido um desígnio para você, um propósito, já havia escrito um propósito para a sua vida, um plano, um projeto. Ele já havia escrito, já havia definido um plano para você. Deus abençoe a Fran, Deus abençoe. Então, Deus já havia definido um plano. Tá? É por isso que para Deus não tem surpresas. Nós que ficamos a cada dia ansiosos, angustiados, né? E até quero te dizer, a palavra diz assim, não andeis ansiosos lá, numa das cartas de Deus para nós, Ele fala assim, não andeis ansiosos, lá em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes que as vossas ansiedades ou as vossas preocupações sejam lançadas diante do Senhor. Não ande ansioso, não ande preocupado, não ande aí, sabe, perplexo, sabe, por coisa alguma, porque Deus, Ele cuida de você. Aí Ele fala assim, ao invés de você ficar ansioso, ao invés de você andar ansioso, ansiosa, pegue essa preocupação, essa ansiedade ou esse motivo para essa ansiedade e lance diante dele, apresente diante dele, coloque diante dele. Mas o que você precisa fazer? De fato, colocar e acreditar e confiar.
tá? Na carta de Deus para nós também, lá no Salmo 37, ele diz assim, lá no versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então você precisa entregar teu caminho, ou a tua preocupação, a tua angústia, a tua ansiedade, a tua pergunta, enfim, você precisa entregar aquilo que deixa você preocupado, ansioso, angustiado diante de Deus. Entrega a Ele e confia. Você imagina? Imagine, você vai viajar e imagine que eu sou seu vizinho. E aí você vai viajar, uma viagem longa, e você então tem lá seus cães, seus animais de estimação, e você chega até a mim e fala: Macedo, eu vou deixar aqui a chave da minha casa para você cuidar da minha casa. Eu vou viajar de férias e você olha a minha casa para mim. E aproveita enquanto você dá uma olhada na minha casa, e você coloca uma ração lá para os meus peixes, para os meus cães e gatos, etc. Beleza. E aí você deixa a chave comigo. E você viaja. Aí agora imagine você lá ainda no aeroporto. Aí você fala assim: meu Deus, será que o Macedo vai cuidar da minha casa? Será que ele vai cuidar direitinho? Será que ele não vai perder a chave? Será que ele vai cuidar dos meus animaizinhos? Será que ele vai proteger minha casa? Porque minha casa existe muitos bens valiosos, muitas joias. Existe lá muitos tesouros. Será que ele vai guardar de fato? Ei, meu Deus, eu não sei. Agora imagine se você, toda a sua indagação que você está no seu coração, imagine que claro, eu não tenho telepatia, né? Nem adivinhação, mas imagine que eu soubesse dessa sua angústia lá. Sabe o que eu faria? Você sabe, né? Eu sairia da minha casa e iria lá te encontrar e dizer assim: você não confia em mim? Está aqui as suas chaves. Está aqui as chaves da sua casa. Você entende? Eu quero te dizer que é exatamente isso que acontece com Deus. Agora, é claro, Deus é diferente de mim. Eu quero te falar, apesar de Ele saber que nós desconfiamos dEle muitas vezes, apesar que muitas vezes nós duvidamos dEle, Ele não devolve a chave para nós. Você entende? Ele continua. Ele continua, mesmo muitas das vezes desacreditado, mesmo muitas das vezes entristecido, Ele continua a cuidar de nós. Você me entende? Agora imagina, quando ele está dizendo assim, entrega e confia, exatamente, você precisa entregar e confiar, descansar. Então se você entregou a chave para mim, você confia, descansa, tranquiliza. E se alguém pergunta: e aí, você viajou, e seus animais, e sua casa? Você diz: está em boas mãos. Um bom amigo meu lá, o vizinho, ele está cuidando direitinho. Você entende? E eu te pergunto, como que você tem se posicionado diante daquilo que você tem entregado diante de Deus? A sua vida, os seus sonhos, seus projetos, seus ideais. Você tem descansado em Deus? Você tem confiado em Deus? Ou você tem vivido ansioso, angustiado? Você tem tido insônias, tem que tomar os remédios para poder dormir, para poder tranquilizar de tanta angústia acerca do teu futuro? Agora eu quero só te falar uma coisa: você está perdendo tempo, sabe por quê? Porque Deus já planejou tudo. Confia nele, descansa nele. E quando você então fica nesse desespero, nessa angústia, nessa impaciência, você está simplesmente fazendo o quê? Impedindo de Deus cuidar. Agora vou usar outra ilustração para você entender melhor. Imagine, você vai fazer uma cirurgia. Você foi diagnosticado com um problema e precisa fazer uma cirurgia, tá? É uma suposição. E aí, marca o dia da cirurgia, você chega lá no hospital, faz o jejum, né? E ali, pós-jejum, você vai para a sala de anestesia ali e cirurgia, e de repente, então, quando o médico aparece, que pede para você deitar naquela maca, que aproxima de você, que coloca a mão em você, ou tenta colocar a mão em você, você diz: doutor, não põe a mão em mim. Doutor, não toque em mim. E aí ele insiste, você fala: não toque em mim, não põe a mão em mim. Sabe o que acontece? Você não vai receber a cirurgia, ou melhor, o médico não vai poder operar você, porque você não permitiu dele tocar você, entende? Então é exatamente isso que muitos têm feito. Muitos falam: Deus, eu entrego a minha vida, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Deus, eu entrego meus problemas, minha família. Só que no momento que Deus vai tocar você, no momento que Deus vai trabalhar em você, você não permite, você não deixa, você impede. E aí você age com as próprias mãos. Por isso, voltando lá no início da nossa reflexão,
eu quero desafiar você a ver Jesus nesses dias. E você diz: Macedo, pelo amor de Deus, como é que eu faço para ver Jesus? A maioria das pessoas querem ver Jesus de forma mística, quer estar deitado lá, talvez no seu quarto, e então aparece lá um fantasma de cabelos longos e com a aparência de Jesus. Então muitos querem ver Jesus dessa forma, quer ter uma visão mística, extra natural, sobrenatural. Eu quero te falar que não é esse Jesus que eu quero te falar, ou esse Jesus que eu quero que você veja, tá? Eu quero, aqui na carta de Deus para nós, lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante, diz assim, ó: naquele mesmo dia, dois dos seus discípulos estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distava de Jerusalém 60 estádios, e ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas ou acontecidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os seus olhos estavam como que impedidos de ver e não reconheceram. Olha só, o Senhor Jesus, ou melhor, dois dos discípulos de Jesus, isso após a morte. Olha, seja bem-vindo, pastor Gerson, Deus abençoe, né? Algumas pessoas aí estão entrando ainda. Olha só, esses dois discípulos estavam voltando ali de Jerusalém para Emaús, a sua aldeia. Vamos dizer assim, um arraial, como diz aqui em Minas, né? Um distrito. E eles estavam caminhando e contando o que tinha acontecido, porque o Senhor Jesus havia de fato morrido. Eles haviam crucificado o Senhor Jesus, ali os sacerdotes, etc., religiosos. E aqueles dois homens estavam preocupados, porque eles tinham uma expectativa de que Jesus resolvesse o problema deles. Agora escuta, o problema que eles queriam que Jesus resolvesse, qual que era o problema? Era um problema político. Você sabe, Jerusalém naqueles dias vivia sob o domínio de Roma, e o sonho de todo israelita era que fossem livres do jugo ou do domínio de Roma. E quando então eles retornavam ali comentando e assim, mais ou menos frustrados, né, decepcionados, porque Jesus era a esperança deles e Jesus então havia sido morto e não tinha atendido a expectativa deles, então eles estavam frustrados. Mas escuta, o Senhor Jesus então passa agora a caminhar com eles, se aproxima um homem ali naquela estrada e começa a conversar com eles, e eles não reconhecem quem é Jesus, eles não conseguem ver Jesus, entende? Quer dizer, Jesus está com eles, né, e eles não conseguem perceber que é Jesus. Você entende isso? Hoje muitas pessoas estão vivendo nessa situação. Primeira coisa que eu quero te dizer é que Jesus está aí com você agora. Agora, qual é o desafio? Ou qual que é o X da questão? Talvez você possa estar com aqueles dois jovens, aqueles dois discípulos. Jesus estava com eles e eles não percebiam que Jesus estava. Eles não viam Jesus. Sabe por que eles não viam? Porque a atenção deles estava em quê? Estavam em necessidades temporais, passageiras, ou não necessidades, ou a necessidade prioritária. Eles estavam focados numa necessidade urgente, não a mais importante. Eles queriam estar livres de Roma, mas na verdade estava ali o dono do universo, o Todo-Poderoso, a fonte de tudo que eles precisavam estava do lado deles, e eles não perceberam. Eu quero te dizer, eu não sei, e eu até quero te adiantar, não é pecado você querer resolver seus problemas, é claro que não, é a vontade de Deus que você tenha saúde, que você tenha paz, é a vontade de Deus que você tenha alegria, é a vontade de Deus que você viva bem com sua família, é a vontade de Deus que as suas necessidades materiais, emocionais sejam supridas. Escute-me, mas eu quero te falar, Jesus não é apenas um resolvedor de problemas, eu quero te dizer que Jesus é o autor da vida. Jesus é aquele que te chamou, que te escolheu, ou melhor, é aquele que planejou você. Jesus é aquele que te criou, aquele que de fato escreveu os seus dias, a sua história.
E quando você vê Jesus apenas como alguém para pagar suas contas ou para resolver esse problema do seu casamento, ou talvez até curar essa tua gastrite aí, esse teu problema de saúde, eu quero te dizer, você está de fato menosprezando o tesouro que é Jesus. Você imagina? Olha só, imagina, chega para uma criança, né? Chega para uma criança e diz o seguinte: olha, eu vou te dar aqui um tesouro para você ir comprar alguma coisa. E você dá uma barra de ouro para aquela criança. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai até o supermercado e ela diz assim: me venda um chocolate. E a pessoa diz: cadê o dinheiro? Ela diz: está aqui uma barra de ouro. Você entende? E muitas das vezes estamos dessa forma. Jesus, ele é o tesouro real, poderoso, extraordinário, a fonte inesgotável de tudo que nós precisamos. Mas muitas das vezes nós vamos ao supermercado com essa barra de ouro e queremos comer um chocolate ou tomar um sorvete. Então, meus amigos, meus irmãos, Jesus, ele sim quer pagar suas contas. Ele quer te dar suprimento para você suprir suas necessidades. Ele quer trazer o melhor na sua mesa. Jesus quer restaurar seu casamento, quer te dar saúde, quer te dar alegria. Mas eu quero te dizer, acima de tudo, ele quer que você entenda que ele é a tua fonte de tudo que você precisa. Ele é a fonte de alegria, de paz, de vitória, de saúde, de prosperidade. Ele é o autor da vida. Ou melhor, você vai encontrar significado em Jesus. Você vai de fato vencer e superar todas as crises de identidade, sabe? De todas as crises de significado em Jesus, porque de fato ele planejou você. Você de fato saberá quem é você quando você olhar para Cristo. Por isso o nosso desafio é contemplar a Cristo, olhar para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, aí sim, de fato, a nossa vida passa a ter significado. Meu tempo está acabando. Eu gostaria de falar muito mais, mas nosso compromisso é de alguns poucos minutos. Então, eu quero já finalizar para nós orarmos. Eu não sei em que circunstância você está vivendo. Eu não sei em que real situação você está vivendo agora. Mas eu quero te dizer, independente qual seja, eu quero te falar. Jesus, ele é o autor da vida. Ele é aquele que te criou. Ele é aquele que te planejou. Deus te abençoe, meu querido, meu pastor João Evangelista. Grande abraço. Olha só, Jesus, ele é aquele que escreveu a sua história. Então, se você está aí agora, talvez angustiado, perplexo, preocupado, ansioso, enfim, eu não sei o que está no teu coração, mas eu quero que agora você possa olhar para ele, se voltar para ele. Agora, quando eu falo se voltar para ele, eu estou falando de um Jesus vivo. Eu não estou falando de um Jesus morto. Não estou falando de um Jesus preso numa cruz. Estou te falando de um Jesus vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E quando ele estava lá naquela cruz, morrendo, ele gritou: Tetelestai, está consumado, está pago, está liquidado, está resolvido. Eu quero dizer que ele resolveu os seus problemas. Ele resolveu os teus problemas lá na cruz. Lá na cruz ele resolveu cada um dos seus problemas. Está tudo resolvido. A sua dívida foi paga. Então, nesse final de tarde, olha para Cristo. Veja o Senhor. Mas para você ver, você precisa entender que ele, de fato, não é apenas um prestador de serviço para você. Ele é o teu Deus que te criou, que te ama e cuida de você. Ele mesmo disse lá em Isaías, na carta, através de Isaías, ele diz assim, que ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz, o Deus forte, o conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. Pois é. Então vamos nos voltar agora e falarmos com o nosso Pai, em nome de Jesus. Vamos orar. Aí onde você está, se você puder, curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Amado Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado a Deus por essa oportunidade, obrigado pela vida dos meus amigos, meus irmãos que estão aqui do outro lado dessa tela. Ó Deus, eu não sei do que se passa na vida de cada um, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o mais íntimo de cada coração. O Senhor conhece, ó Deus, o deitar e o levantar de cada um deles. Por isso, nesta hora,
Ó Deus, eu me uno a este irmão, a esta irmã, a esta pessoa, Pai. Ó Deus, que acredita que de fato o Senhor tem todas as respostas. E nesta hora, Deus, juntos nessa mesma fé, em concordância com Teu Espírito Santo, ó Deus, que está conosco nesta hora. Ó Deus, nós te pedimos, vem com Teu poder. Ó Deus, vem com Teu milagre. Vem trazendo direções e paz. Ó Deus, eu não sei do que se passa, mas o Senhor sabe. Então, traz agora, Deus, a resposta. Traz a cura ao enfermo. Traz a libertação ao cativo. Traz paz ao aflito. Oh Deus, traz alegria ao triste, ânimo ao desanimado. Direções, ó Deus, àquele que está confuso. Eu te peço agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E acima de tudo, Pai, de todo o meu coração eu te peço que cada uma dessas pessoas que me assiste ou aqueles que ainda irão assistir as gravações, ó Deus, que eles possam de fato ver Jesus. Que eles possam ver Jesus. Não um Jesus místico, não um Jesus fantasma que aparece aí em visões transcendentais, não, mas um Jesus que se revela através das Escrituras, através da palavra que Ele nos deixou. Ó Deus, é o que eu te peço nesta hora, de todo o meu coração, e desde já te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa tarde, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus te abençoe, fique na paz, um beijo no seu coração. Na próxima segunda-feira, mais cartas de Deus aos nossos corações, em nome de Jesus. Grande abraço.